Pai do Senhor, Dinei, Andréia Marta, minha esposa, Pai do Senhor, Andréia Boing, Pai do Senhor, Reverendo Darcy, Deus abençoe, Pai do Senhor, irmão Finéias, Deus abençoe, Leandro, Deus abençoe, Leandro, Maicon, presbítero irmão Maicon, Deus abençoe. Vamos esperar os irmãos estar entrando aí para a gente começar o nosso estudo hoje. Pastor Pierre, Pai do Senhor, Renata, Deus abençoe. Vamos estar meditando hoje aqui. A Lourdes, Deus abençoe, Lourdes. Talvez passe algum nome aqui que eu não vejo, irmão, mas é a Luzia, Deus abençoe. A Ângela Assis, Alex, Ana Cláudia, Deus abençoe. Patrícia, lá de Thetford. Marina, Deus abençoe, Marina. Vamos estar, Gisele, Deus abençoe. Esperar os irmãos estar entrando aí para a gente poder estar participando aqui juntos. Isa, Deus abençoe, Isa. Hugo, Mariane, Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos estar iniciando aqui hoje esse estudo. Creio que vai ser de muita valia para nossas vidas. E com certeza, né, nós vamos aprender aqui algo poderoso para a nossa vida. Amém? Vamos. Irmã Emília, Pai do Senhor, Deus abençoe. Irmãos, vamos fazer uma oração e já vamos começar enquanto os irmãos vão estar entrando aí, né? E já logo vamos estar dando início aqui, tá bom? Sani, Deus abençoe. Sandro, lá de Cheltenham. A Marisa, Deus abençoe. Aleluia. Então, irmãos, só os irmãos com a paz do Senhor. Né, vamos estar orando e pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida. Hoje nós vamos falar um assunto bem importante, mas os irmãos vão entender, é um assunto bem... como que eu posso dizer, bem profundo, e não dá para a gente colocar tudo, mas eu vou resumir o mais que eu puder, para que os irmãos possam entender e nós possamos absorver algo para a nossa vida, tá bem? Então vamos orar. Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu Filho querido, neste dia, Pai, quero te louvar, quero te adorar, quero bendizer o teu nome, porque o Senhor tem feito grandes coisas, Senhor, em nosso meio. Ó Deus, que neste dia a sua graça, a sua misericórdia continue sobre as nossas vidas. Ó Deus, eu já quero apresentar, Senhor, a cada um que está assistindo, Senhor, esta live, aqueles que ainda vão de entrar, aqueles que vão assistir, Pai, que o Senhor cubra com o teu sangue, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja em todo tempo, livre de todo mal, prospere, Senhor, na sua vida espiritual, também material, para testemunho, Senhor, da tua palavra. Assim, ó Deus, nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Viviane, Pai do Senhor. Irmãos, eu queria fazer uma leitura bíblica e depois nós vamos entrar naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para esse dia. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 10 até o 17. Nós já passamos aí, os irmãos que acompanharam conosco, né, durante 40 dias, lendo a palavra do Senhor, meditando, foram dias gloriosos e, né, a gente tem visto que realmente foi muito proveitoso. E vai continuar, né, por esses dias. Eu creio que vamos ter mais alguns dias aí para estar meditando na palavra do Senhor. Então, vamos lá.
2 Timóteo capítulo 3, e o versículo 10 a seguir, diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, das quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fosse inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua mocidade sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Aleluia, amém. Irmãos, como eu disse, nós passamos aí 40 dias já lendo a palavra, estudando a palavra. Em todo tempo nós vemos que, né, Deus sempre com um alerta para nossas vidas, e ficou bem claro o evangelista Mondarcy, quando ele disse que o livro de Atos, ele não parou, ele é um livro aberto, ou seja, é um livro histórico, aonde cabe a nossa história, aonde cabe a história da igreja. Quando eu terminei ali as cartas, né, ou as epístolas de João e depois de Lucas, nós vimos que parece que ficou aquele gostinho de quero mais, algo mais. E depois os irmãos terminaram a mensagem bíblica em Apocalipse. Então, se nós olharmos para isso, parece que já terminou, parece que já está tudo bem. Mas eu quero trazer aqui exatamente isso, irmãos. Porque nós vemos, às vezes, pessoas que ainda, como que eu posso dizer, muito alheio daquilo que a Bíblia continua sendo a palavra viva, continua sendo exatamente uma célula viva, cada dia ela se renova, né? E é muito interessante porque, como eu disse, ali os últimos livros da Bíblia, ali antes de Apocalipse, falava muito sobre os falsos profetas, falava sobre aqueles que vinham para distorcer a palavra de Deus, e muitos, né, têm chegado até hoje. Isso não muda. E eu quero, irmãos, talvez hoje não vai dar, mas eu quero tomar a liberdade dos irmãos para estar falando hoje e na sexta-feira, que a gente já tem uma programação. Se eu não terminar hoje, nós vamos prosseguir, porque eu quero falar a respeito da defesa da nossa fé. Ou seja, eu quero que os irmãos entendam que às vezes a gente vê, irmãos, infelizmente, pessoas que sem nenhum conhecimento, às vezes pessoas que começa a ler a Bíblia e ele já quer ter uma opinião, ele já quer discutir algo que nós não entendemos, né? E nós vamos ver que a Bíblia, ela não chegou até nós por acaso. Aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ensinamos, foi discutido, foi concordado. Existe uma história para que possa chegar até nós esse evangelho que foi pregado. Então eu quero, nesses dias, passar isso para os irmãos, né? Se os irmãos puderem guardar isso, puderem, quem sabe até anotar, pesquisar depois, a gente vai ter mais segurança naquilo que nós pregamos e aquilo que nós defendemos. Então, né, eu quero aqui justificar a defesa da nossa fé. Aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos tem
uma âncora, tem algo sustentando aquilo que nós falamos. Então, eu quero começar falando, irmãos, sobre a autoridade da Bíblia, né? E a veracidade da Bíblia. E a inerrância, ou seja, a Bíblia ela é confiável, ela não erra, a Bíblia não tem erro. E a gente sabe que essa autoridade da Bíblia, ela é uma chave, é um tema-chave da religião cristã, porque em todo tempo as pessoas tentam de muitas maneiras destruir, desfazer a obra que o Senhor fez, né? Aquilo que os apóstolos viveram. Então é nisso que eu quero me basear, amém? Então nós sabemos, como eu disse, logo depois acabou a Bíblia, ela fechou, né, em Apocalipse ali e tal, mas continua a história da igreja. E aí nós vamos ver que mais ou menos nos anos de 300 depois de Cristo, começou a se infiltrar pessoas com pensamentos, porque a gente sabe que, e a Bíblia talvez já estava já se cumprindo nessa época, que quando Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, ou a ciência multiplicar, as pessoas iam querer se igualar. Então as pessoas começaram a estudar, ter conhecimento e discutir a veracidade da Bíblia, aquilo que os apóstolos pregaram. Por quê? Na época dos apóstolos, eles tinham o Antigo Testamento, e aí eles começaram a escrever as cartas, como nós vemos, e essas cartas que Paulo escreveu, que Tiago escreveu, começou a andar, né, pelas igrejas, e isso foi criando um novo conceito, ou seja, em Cristo Jesus, né, não desprezando o Antigo Testamento, mas com uma visão nova, uma nova aliança. E alguns entraram com recurso, com discussão a respeito disso, não reconhecendo alguns pontos do que aquela nova doutrina trazia, daquela nova aliança trazia. Então, alguns se levantaram contra. Então, foi preciso, no ano de 325, os irmãos, se quiserem anotar, foi o primeiro concílio de Niceia. Niceia era uma cidade hoje na região da Grécia, da Turquia, aonde se reuniram os obreiros, né, os bispos da época do Oriente e do Ocidente para tratar, ou seja, para regulamentar a fé, para discutir. Foi um simpósio a respeito disso. E a maior heresia que estavam sendo anunciada, que estava disseminando entre o povo que tinha acabado de aceitar a fé em Jesus Cristo, era exatamente que Jesus Cristo não fazia parte da Trindade. Ou seja, surgiu um presbítero que lá em Antioquia, ou melhor, em Constantinopla, e ele chamava Ário. Então ele começou a discutir sobre isso, colocar em xeque se Jesus, como que Jesus era nascido de mulher, como que Jesus viveu como homem e ele era Deus. Então eles nesse tempo fizeram esse concílio, teve várias emendas, várias coisas, mas eu quero me ater a isso. Então foi para que eles pudessem debater contra essa heresia que estava acontecendo, né? E então esse Ário, que é a doutrina dos arianos, e eles então combateram sobre isso, colocaram então para a igreja, firmaram nesse concílio que Jesus era filho do Deus Pai, do Deus vivo. Aí depois, mais para frente, né, como eu digo, irmão, todo tempo a igreja sofreu, não é só nós hoje. Por isso que nós precisamos pregar a verdadeira palavra, nós precisamos estudar, nós precisamos se firmar naquilo que nós realmente cremos. Depois foi preciso novamente um novo concílio,
em maio de 318, a confissão como que eu posso dizer, o principal foi também debater contra um outro que tinha se levantado dentro da igreja, chamado Macedônio. E ele então começou a questionar a autenticidade, a crença do Espírito Santo ser uma terceira pessoa da Trindade. Então, como que na época, né, os irmãos sabem que na época existia muitas idolatria, muitas coisas, então eles não entendiam, né, isso, e eles começavam então a discutir. Então, foi preciso, né, convocar esse concílio. Isso aí se juntava em torno de 200, às vezes 300 bispos, né, e de toda ortodoxo, protestante, católico, para defender a fé cristã. Até então, nós não tínhamos o que nós temos hoje, Assembleia de Deus ou outras igrejas denominais, mas era simplesmente aqueles que eram protestantes e aqueles que acreditavam como cristão. Então, eles debateram contra isso, né, e ele foi vencido. E foi então colocado na igreja em documento que a confissão do Espírito Santo como divindade e como parte da Trindade. Então aqui nós vemos a nossa confissão, irmãos, aquilo que nós falamos hoje já foi discutido. Então quando alguém falar que Deus, que Jesus não é filho de Deus, ou não como Pai, Filho e Espírito Santo, você pode debater. No Concílio de Nicéia foi feito esse julgamento. Quando alguém não confessar a divindade do Espírito Santo, no primeiro concílio de Constantinopla, eles foram derrubados e a igreja assinou e então começou a ter o Espírito Santo como parte da Trindade e que opera em nosso meio. Passou-se o tempo, e em todo o tempo tem se levantado, irmãos. Concílio de Éfeso, 22 de julho a 17 de julho de 431. Surgiu novamente um outro chamado Nestório. Isso era pessoas que surgia de dentro da igreja, com outras doutrinas, discutindo a respeito da natureza divina e humana de Cristo. Veja só, ele não chegava a um entendimento que Cristo poderia ser filho de Deus, mas ter também nascido e crescido como humano. Então, eles e ele começou a disseminar essa crença e foi preciso, então, ser chamado nesse concílio para que pudesse, então, assinar, todos concordavam e assinavam a partir disso a nossa crença e como profissão de fé, né, integrando que o Espírito Santo, Jesus era filho de Deus, o Espírito Santo era parte da Trindade e que Jesus, sim, ele nasceu como homem, mas ele era filho de Deus com a sua natureza divina e humana ao mesmo tempo. Então, vamos para frente. Eu quero só para os irmãos entender que em todo tempo tem pessoas defendendo a nossa fé, tem pessoas trabalhando e que nós estamos baseados em alguma coisa sólida, nós não estamos de qualquer maneira. Então depois, em 8 de outubro a 1 de novembro de 451, isso depois de Cristo, né? Agora se levantou Eutiques, né? E qual era a questão? Ele continuava, depois, né, você veja, de 420 anos depois,
ele se levanta de novo, negando, não aceitava a natureza de Jesus como divina e humana. Foi preciso, então, novamente se reunirem para debater com essa linha de pensamento. E isso foi colocado e foi estabelecido que Jesus Cristo, sim, tem duas, podemos dizer, duas naturezas, divina e também a natureza humana. Depois, foi preciso, em 553, novamente se reunirem para tratar outro assunto que eles também se levantavam contra, né? E dessa feita, eles queriam colocar mais uma vez, né, que a questão da Trindade, mas foi nesse concílio de Constantinopla, o segundo concílio, que realmente se firmou esse pensamento, e então se colocou que Deus, ele é o Deus e Pai, do qual são todas as coisas, o Senhor Jesus, para quem são todas as coisas, e o Espírito Santo, em quem são todas as coisas. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo operando juntamente para que as coisas aconteçam, para que as coisas possam existir, né? E passar por todo esse processo. Nesse concílio foi então colocado a seguinte requisito: se alguém não confessar que aquele que foi crucificado na carne, o nosso Senhor Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e Senhor da glória, e parte da Trindade, seja anátema. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram como confissão de fé, realmente, aquele que não acreditasse que Jesus que foi crucificado era Filho de Deus, né, e Senhor da glória, fazendo parte da Trindade, seria então excluído, seria anátema, seria amaldiçoado. E isso é o que nós cremos até hoje. Então, por isso que eu coloquei aqui, né, que a gente segue nós temos uma diretriz, nós temos algo que nós nos apegamos para que nós possamos continuar, né, crendo na palavra de Deus, crendo que realmente Jesus é o Filho de Deus. E depois eles precisaram novamente fazer outro concílio, né, em 680 depois de Cristo. Foi preciso novamente ele se reunir, porque havia uma outra questão, alguém se levantando e dizendo, né, sempre alguém pregando, levantando no meio do povo, dizendo que Jesus, ele não tinha uma natureza divina e humana. Ou seja, ele não podia ter vontades humana e vontade divina, né? E aí foi discutido, foi debatido, e eu quero citar aqui, né, alguns versículos que diz que Jesus, sim, ele tem uma vontade humana, ou seja, ele teve sede, ele teve fome, ele teve frio, mas ele permaneceu fazendo a vontade do Pai, para que cooperasse com a nossa salvação. Então veja só, Lucas capítulo 22, o versículo 42, diz assim, ó: Pai, se for possível, para de mim essa taça, mas não se faça a minha vontade humana, mas sim a tua vontade divina. Então ele tinha a vontade humana dele, mas ele se submetia à vontade de Deus. Veja só, Lucas 23, 36. Então Jesus, clamando em grande voz, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
Então ele teve vontade de entregar o Espírito, ele tinha vontade, né? E havendo feito isso, expirou. Então há mais alguns versículos aqui, né, que prova que Jesus sim, ele tinha a sua vontade, mas em tudo, né? Ele fez, mas ele cooperou. A sua vontade divina e humana, ela não era opostas, ela era cooperante, né, para que a sua obediência, né, nos trazesse a salvação. Então, era aquilo que sempre eles discutiram, sempre eles fizeram, e isso foi preciso, né, para que nós pudéssemos hoje ter essa certeza. Então, o que eu quero trazer, irmãos, como eu disse, nós lemos a Bíblia, nós estudamos a Bíblia, mas a história não parou, né? Não ficou por ali. A Bíblia, ela tem sido estudada, ela tem sido discutida através de homens, de pessoas que são capacitadas, né, inspiradas por Deus e têm defendido a nossa fé. Então, a fé que nós seguimos hoje não é algo aleatório, não. É algo feito, né, por pessoas que realmente têm, né, condição, e Deus tem ajudado, e até hoje nós então podemos, né, acreditar nisso. Passou-se o tempo, eu quero adiantar um pouco aqui, né, para os irmãos realmente ver como nós não estamos abandonados. Agora, em 1978, teve um concílio, agora bem recente, né, da nossa época, 1978, incluindo representantes das igrejas conservadoras e reformistas, né, os presbiteriano, luteriano, toda a denominação, e isso aconteceu em Chicago. Existe um conselho internacional sobre a inerrância bíblica, ou seja, esse conselho que cuida exatamente disso, de sustentar a veracidade da Bíblia, né, e da confiabilidade da Bíblia, para que possamos realmente ter a Bíblia como a bússola, a Bíblia como a nossa carta magna. Então, em 1978, reuniu-se esses pastores, esses representantes da igreja, né, isso em Chicago, para que eles pudessem, então, discutir a nossa recente. Agora sim, nós vamos ver que não é mais, naquela época, a igreja ainda ela tinha, né, como os imperadores, tinha alguns representantes da igreja de Roma, era defendida uma fé cristã, né? E agora, aqui, nós estamos vendo que em 1980, mais ou menos, foi agora entre pessoas protestantes, reformadores, protestante, né, igreja luterana, batistas. Então, esse conselho que cuida agora da nossa crença realmente. É isso que eu quero dizer, que nós estamos agora debaixo desse pensamento. Então, esse conselho, irmãos, né, foi denominado como a Declaração de Chicago sobre a inerrância bíblica. E o que eles determinaram, né, o slogan que eles deram quando eles terminaram é esse, ó: total e verbalmente dada por Deus, sem erro ou falha em tudo o que ensina, quer naquilo que afirma a respeito de Deus, que atuou na criação, quer seja sobre os acontecimentos da história mundial,
sobre a sua própria origem literária dada pela inspiração do Espírito Santo, de quem sou seu testemunho, nos concedeu a graça salvadora de Deus e na vida individual. Então, eles concluíram que a Bíblia, ela não tem erro, a Bíblia não tem falha, que a Bíblia, ela por si só, ela conta a sua história e que ela foi realmente inspirada pelo Espírito Santo e que ele dá testemunho da graça salvadora na vida do indivíduo. Então, essa é a Bíblia que nós pregamos, essa é a fé que nós estamos vivendo. Então, bem recente, né, foi estudado, bem recente foi discutido e nós vivemos hoje esse preceito, né? E então eu quero colocar aqui algumas coisas que foram... Eu tinha mais aqui, mas eu quero colocar a declaração que foi dada nesse concílio, né? Podemos dizer assim, de Chicago. Diz assim, ó, primeiro, o que eles concluíram. Deus, sendo ele próprio a verdade e falando somente a verdade, inspirou as sagradas escrituras a fim de, desse modo, revelar-se à humanidade perdida através de Jesus Cristo como Criador e Senhor, Redentor e Juiz. As escrituras sagradas são testemunho de Deus sobre si mesmo. Então, veja só, essa é a fé, a Bíblia, a veracidade da Bíblia. Ela fala do próprio Deus, né, falando, e a Bíblia dá testemunho do próprio Deus. Segundo, que eles colocaram aqui, as Sagradas Escrituras, sendo a própria palavra de Deus, escrita por homens, preparado e supervisionado por seu Espírito, possuem autoridade divina infalível em todos os assuntos que abordam. Devem ser cridas como mandamento divino em tudo o que terminam aceitas como penhor divino em tudo que prometem. Então, essa é a verdade da Bíblia, a segurança que nós temos na Bíblia, né? Como eu disse, a gente às vezes ali, nós, né, quando estava estudando o Novo Testamento, que às vezes as pessoas questionam, será mesmo que foi inspirada pelo Espírito Santo? Será que não foi homens que escreveu? Então nós vemos aqui que bem recente isso, né, em 1978, 80 por aí, nós vemos essa confissão, o que foi tratado. Então é isso que nós cremos, né? O ponto 3, o Espírito Santo, seu divino autor, ao mesmo tempo nos dá, confirma através do seu testemunho interior e abre a nossa mente para compreender o seu significado. Então veja só, aqui diz que o Espírito Santo é o autor da Bíblia e ele abre a nossa mente para nós compreendermos o seu significado. Veja que maravilha de estudo, né, que eles prepararam para que nós pudéssemos ter a certeza, né, de que vivemos a palavra de Deus na sua integridade. O ponto 4, tendo sido a sua totalidade e verbalmente dada por Deus, as Escrituras não possuem erro ou falha em tudo o que ensinam, quer naquilo que afirma a respeito dos atos de Deus na criação e dos acontecimentos da história mundial, quer no testemunho que dão sobre a graça salvadora de Deus na vida das pessoas. Então, a Bíblia, ela não tem erro. Tudo que a Bíblia ensina, tudo que está escrito na Bíblia, não tem erro. Ela é aceitável na sua totalidade. Então, né, veja que nós, muitas vezes, temos pessoas que discutem sobre a integridade, né,
veracidade da Bíblia. Então nós temos aqui, né, muito recente esse concílio que nos garante isso. São homens da nossa época, podemos dizer, que afirmaram isso. Isso, irmãos, são pessoas que estudaram, são pessoas que se aprofundaram, são pessoas que realmente têm credibilidade para assumir essas responsabilidades. Então, o ponto 5 aqui, ó. A autoridade das Escrituras fica inevitavelmente prejudicada caso essa inerrância divina absoluta seja de alguma forma limitada ou desconsiderada, ou caso dependa de um ponto de vista acerca da verdade que seja contrário ao próprio ponto de vista da Bíblia. E tais desvios provocam sérias perdas, tanto para o indivíduo quanto para a igreja. Esse ponto aqui, irmãos, é muito perigoso. Veja o que eles concluíram aqui. Que se houvesse, né, algum erro na Bíblia, seria muito perigoso para a igreja. Ou seja, ninguém, aqui não dá autoridade de ninguém discutir erro na Bíblia. Então, como eu disse, eu vejo às vezes pessoas, né, infelizmente, pessoas que às vezes nem leram toda a Bíblia, mas começam a ler a Bíblia e já começam a ter opiniões próprias, já começam a ter comentários a respeito daquilo que leu, diferente daquilo que realmente a Bíblia fala. Então, ninguém, ela não tem nenhum ponto para ser discutido. A Bíblia, ela é perfeita na sua totalidade. Amém? Eu sei que os irmãos estão aí quietinhos, mas vocês estão ouvindo, né? E depois podemos, como eu disse, discutir a respeito daquilo que nós estamos falando aqui. Amém? Eu vou adiantar um pouco aqui, né? Aqui, irmãos, eu quero trazer, porque nós estamos vivendo, né? Nós temos visto aí nas lives que os irmãos têm feito, que nós precisamos de ter uma base, nós precisamos de ter, como diz, um norte, né? Aquilo que nós seguimos, nós temos que ter, não podemos sair falando coisas da nossa cabeça, não podemos inventar história, nós não podemos fazer, temos que acreditar. Então está aqui a base, e esse concílio, eles colocaram as coisas que eles afirmavam ser verdadeira e aquilo que eles negavam contra aquilo que é falado, aquilo que é inventado. Então nós vamos ver aqui, eu quero falar de 5 pontos, 5 artigos que eles discutiram e que eles então afirmaram sobre a Bíblia, e algo que eles negaram quanto àquilo que as pessoas haviam falado. Então preste atenção, né, para que nós possamos acreditar e ter certeza que nós, quando pegamos a Bíblia, abrimos a Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a única autoridade. Nós não temos autoridade sobre a Bíblia. E, mais uma vez, alerto aqui, né, que a Bíblia, que o ensino deles, né, nos diz que a Bíblia não precisa de acrescentar, ela não pode ser vista de um outro ponto de vista, a não ser aquele que foi inspirado pelo autor, que é o Espírito Santo. Amém? O primeiro artigo, agora isso aqui vale para nós, irmãos, porque foi feito, é o último, né? É um dos últimos aqui que eu tenho conhecimento, o último concílio a respeito da veracidade da crença na Bíblia. Então, eles disseram assim, ó, isso aqui é a conclusão do que eles falaram. O artigo 1º, afirmamos que as Escrituras, né, que as Sagradas Escrituras devem ser recebidas como a palavra oficial de Deus. Ou seja, não há outra palavra a não ser a palavra de Deus, a Bíblia. Não há nada como palavra de Deus a não ser a Bíblia. Eles negavam que a autoridade das Escrituras provenha da igreja, da tradição ou de qualquer outra
fonte humanas. Então, irmãos, às vezes muitas vezes nós nos deparamos com alguém querendo justificar algo, um ensinamento, mas com tradições. Então, é preciso nós sabermos o que é doutrina bíblica e o que é tradição, o que foi colocado dentro do contexto da religião. E nesse concílio, então, eles renegaram, eles rejeitaram qualquer tradição ou qualquer outra fonte humana para justificar a Bíblia. Então, eles negaram isso. O segundo ponto, eles disseram: afirmamos que as escrituras sagradas são a suprema norma escrita, pela qual Deus compele a consciência e que a autoridade da igreja está subordinada às escrituras. Então, a autoridade da igreja, nenhuma igreja pode levantar uma doutrina que seja fora da autoridade da Bíblia. Nenhuma igreja pode levantar algo dizendo que eles podem fazer por si só. Não. Toda igreja, toda autoridade está submissa à autoridade da Bíblia. E aí eles também disseram: nós negamos que os credos, concílios ou declarações doutrinárias da igreja tenham uma autoridade igual ou maior que a autoridade da Bíblia. Então, nesse concílio, eles aniquilaram toda autoridade, toda doutrina que seja, toda declaração, todo concílio que a igreja possa fazer para que venha criar uma doutrina, que venha criar algo. Isso eles anularam tudo, eles colocaram exclusivamente toda a autoridade da igreja, tudo está subordinada às escrituras. Então preste atenção, irmãos. Nós nessas lives aí nós falamos muito sobre isso, né? A própria Bíblia nos ensina, né, para nós termos cuidado com os falsos profetas, com aqueles que levantam pregando, aqueles que saem por aí levando um outro evangelho. Então, aqui nós estamos aprendendo isso e isso é um documento, é arquivado, é coisa que você pode buscar na história. Então, o terceiro artigo: afirmamos que a palavra escrita é, em sua totalidade, revelação dada por Deus. Então, fica aí. Eu fiquei maravilhado com esse estudo aqui, irmãos, porque nós vemos muitas pessoas, e às vezes, por que não dizer, às vezes pessoas que se diz crente, duvidar da veracidade da Bíblia, da revelação da Bíblia dada por Deus, né? Mas está aqui, eles afirmaram isso é base de fé, e nós vamos ver depois que isso é a base da nossa fé. Eles negaram que a Bíblia seja um mero testamento a respeito da revelação, ou que somente se torne revelação mediante encontro, ou que dependa das reações dos homens para ter validade. Então, eles anularam totalmente alguma reação, alguma autoridade humana sobre a Bíblia, mas colocaram a Bíblia acima de toda a revelação, de toda a autoridade. Amém? O artigo 4. Afirmamos que Deus, que fez a humanidade à sua imagem, utilizou a linhagem como um meio da revelação. Então, Deus criou a humanidade à sua imagem e usou essa imagem de Deus, criada por Deus, o homem, para revelar a sua vontade, né, e os seus feitos na terra. Então, tá aí uma oportunidade para você acreditar na revelação de Deus através do homem. Deus, ele se revelou
através do homem, a sua imagem. Ele é a revelação do próprio Deus, né? E ele diz aqui, disseram, né, concordando, que negamos que a linguagem humana seja limitada pela nossa condição de sermos criatura, a tal ponto de que se apresente imprópria como veículo de revelação divina. Negamos ainda mais que a corrupção através do pecado, da cultura e linguagem humana tenha impedido a obra divina na inspiração. Então, eles disseram que não é o pecado, não é a diferença de cultura, de linguagem, que impede, né, Deus inspirar. Ou seja, aqui nós olhando para a Bíblia, né, não foi a diferença de cultura. Por exemplo, médico, Lucas era médico, Pedro era pescador, né? A gente olha para o Antigo Testamento, Amós era boiadeiro, outros. Então, isso não faz diferença. Deus está acima de tudo. Isso não impede que Deus se revele ou dê inspiração ao homem para que ele possa revelar aquilo que o Senhor tem para a humanidade. Amém? O 5. Afirmamos que a revelação de Deus dentro das Sagradas Escrituras é progressiva. Então, aí nós vemos, né, mais uma vez, quero citar lá o livro de Atos, a igreja ela ainda está em progresso. Nós ainda estamos vivendo a igreja, nós somos a igreja, né? Cada dia que passa, nós estamos vivendo como igreja e somos progressiva para revelar a vontade de Deus na nossa vida. Quando nós olhamos lá para as 7 cartas, né, das igrejas de Apocalipse, nós vemos muito bem isso, né? Que a igreja ela foi evoluindo conforme as cartas, conforme nós fomos vivendo, nós vamos revelando a vontade de Deus. E nós estamos vivendo a última igreja, né, do arrebatamento. Aí ele diz assim: negamos que as revelações posteriores, que podem completar revelações mais antigas, tenha alguma vez ocorrido ou contradito tais revelações. Negamos ainda mais que qualquer revelação normativa tenha sido dada desde o término dos escritos do Novo Testamento. Então, aqui nós vemos, como sempre falamos, irmãos, depois que terminou o Novo Testamento, não houve mais revelação. Não houve mais, não precisa mais de nós buscarmos revelação quanto ao futuro, quanto ao destino da igreja, depois da morte. Não, tudo já está escrito, foi encerrado aqui no Novo Testamento. Então, o que nós temos que fazer, irmãos, é nós acreditarmos na palavra de Deus. Diz aqui, ó, nós negamos ainda mais que qualquer revelação normativa tenha sido dada depois do término dos escritos do Novo Testamento. Então, alguém quer ainda uma nova revelação. De repente surge alguém com uma nova revelação para esses últimos tempos. Não tem mais revelação, irmãos. A revelação já está dada, né? Esse livro, a Bíblia, né, como livro, como instrumento, já está fechada. Agora só vai acontecer aquilo que nós vemos, a revelação futura da igreja, está lá em Apocalipse. Então, por que muitas vezes, né, muitos erram e muitos até têm medo de pregar sobre o Apocalipse, de falar sobre o Apocalipse? Porque são a revelação do futuro da igreja, são revelação de tudo o fim, né?
e então, às vezes, as pessoas se sentem um pouco constrangidas. Mas está aqui, não vai haver mais revelação. Não vai haver mais nenhuma profecia que possa mudar aquilo que já está escrito. Né? O livro de Apocalipse diz bem que ninguém pode mudar nada, nem um jota, nada, nem um tio. Já está selado esse livro. E só, né, esperamos agora a vinda do nosso Salvador. Então, irmãos, eu quero deixar esse estudo para vocês se afirmarem, né, para vocês, aquilo que nós falamos, muitas vezes a gente é um pouco até mal entendido em algumas situações, né, porque às vezes a gente vê algumas situações e vê pessoas indo por esse lado, indo para isso. E muito breve, aqui eu teria coisa para falar muito, mas eu não quero tomar o tempo dos irmãos, eu quero ser bem sucinto, né? E já estamos aqui terminando, e a gente vai só deixar isso aqui para os irmãos, né? O artigo aqui que eles colocaram, né? O sexto, afirmamos que a totalidade das escrituras e todas as suas partes, chegando às próprias palavras do original, foram dadas por inspiração divina. Então, havia, né, uma contradição, porque ninguém, isso é fato, não se acharam até hoje os originais do Novo Testamento. Acharam-se cópias. Mas isso, os historiadores, eles acreditam que é uma ação de Deus para que várias pessoas interpretam e chegam à mesma conclusão sem que haja um original. Então, se houvesse achado, por exemplo, lá no Mar Morto, onde é achado muitos pergaminhos, se tivesse achado algo escrito, então alguém poderia dizer assim, alguém escreveu, né, e foram feitas cópias. Mas não, foram feitas cópias das cópias, mas as cópias nunca saíram, nunca perderam a sua originalidade. Então significa que um mesmo autor inspira todos que leem a cópia para escrever a mesma coisa. Isso, só Deus pode fazer isso. Então eles também negam, né, que se possa corretamente falar da inspiração das escrituras, alcançando-se a todo, mas não em partes. Algumas partes, mas não um todo. Então, isso, eles afirmaram que a palavra de Deus, mesmo sendo em cópias, mas ela não falta nada. Ela foi concluída para que nós pudéssemos ter hoje essa palavra. Irmãos, tem mais alguns artigos aqui e eu queria parar, né? Já passamos a hora bastante aí, mas eu queria que os irmãos falassem. Nós temos aqui essas afirmações, até são 20 artigos, né, que eles escreveram, né? E aí a gente, se os irmãos quiserem continuar a aprender, eu vou, na sexta-feira, vou estar continuando aqui a partir do sétimo, né? Se não, a gente vai, como nós falamos, na sexta-feira a gente quer participar com uma oração, tá orando pelos irmãos, mas aí se os irmãos quiserem, nós podemos continuar aqui a respeito das afirmações, né, da veracidade da Bíblia e aquilo que eles negaram em respeito ao que as pessoas diziam da Bíblia. Amém? Então, vocês dão um joinha aí, né, comente durante a manhã aí e a gente pode estar falando. Amém? Eu sei, irmãos, que estudar a Bíblia, ler na Bíblia é uma coisa. Agora você buscar fora da Bíblia, você buscar estudos que contam a história e que vêm
da veracidade à Bíblia é um pouco mais complicado, né? Então é fácil você ler um versículo e falar que Jesus salva, que Jesus é muito fácil, mas isso aqui é algo profundo, né? E eu gostaria que nós pudéssemos continuar. Daí vai ser bem mais fácil, né? E nós vamos colocar. Eu quero só para os irmãos ficar, né? Como diz aí o irmão Darcy, com um gostinho de quero mais. Ao findar isso, ao findar esse concílio, né? Essa declaração de Chicago, eles concluíram e hoje a nossa confissão de fé é baseada nesse concílio. Então, veja aqui o que eles concluíram. Eles concluíram assim, ó: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, substancial do Pai, por quem todas as coisas foram feitas no céu e na terra, o qual, por causa de nós, homens, e por causa de nossa salvação, desceu, se encarnou e se fez homem, padeceu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo, mas quanto àqueles que dizem, existiu quando não era, e antes que nascesse não era, e foi feito do nada, ou aqueles que afirmam que o Filho de Deus é uma hipóstase, ou substância diferente, ou foi criado, ou é sujeito à alteração da mudança, a igreja, né, anatemiza, ou seja, a igreja condena. Então, todo aquele que não acredita, não tem essa confissão de fé, a igreja amaldiçoa, né? A palavra anátema é amaldiçoa, não considera. Então, isso foi a confissão de fé, né? Daquilo que foi falado no concílio ou na declaração de Chicago, em 1978. Né? Então aí os irmãos depois nos falem aí se a gente continua, né? Então tá, a minha secretária aqui está dizendo que os irmãos estão asseverando aí que nós vamos falar. Então vai ser bem rapidinho, irmãos, né? Esse do artigo número 7 em diante, nós vamos ver a afirmação que a Bíblia ela é verdadeira e que o Espírito Santo é inspirado, é parte da Trindade, que Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo e não foi uma criatura de Deus. Então, por aí. Então, eu creio que nós vamos ter substâncias para nós defendermos a nossa fé, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? Então, vamos estar orando, né? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, que Deus possa continuar nos dando graça. Irmãos, e isso faz parte da nossa fé. Nós conhecermos a história, nós conhecermos o que tem acontecido, né? Porque são muitos, como eu disse, e vai aqui um alerta, irmãos. Não discuta um assunto que você não tem conhecimento. Não discuta algo. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias. Nós vemos que grandes teólogos, os pais da igreja, eles às vezes não conseguiram definir algo até os dias de hoje, porque tem coisas que é encoberta para nós, é para Deus. Então vamos obedecer a palavra de Deus e vamos aprender
a nos abstermos daquilo que a Bíblia condena, né? Que é discussão inúteis, que é murmuração, e vamos acreditar na palavra de Deus. Então, para isso, né, eu achei por bem nós falarmos desse assunto para que os irmãos possam, né, se afirmar na fé e ter a palavra de Deus, quem sabe a partir de agora, como uma responsabilidade, uma autoridade para a sua vida, para a sua fé e para a nossa igreja. Amém? Oramos. Vamos estar orando. Tem algum pedido de oração? A Ana Maria pediu para estar orando por eles. Ana Maria? Maria, mãe da Maria. A irmã Maria, né, pediu oração. Vamos continuar orando pela Heloísa, pela Fabiana, né? Filha da irmã Isabel. A filha da irmã Isabel, que eu não me lembro agora o nome. Irmãos, vamos colocar cada um. Eu sei que você tem alguém, né, que você quer orar, que você quer pedir. O Pedro Luísa é carente das nossas orações, irmãos. É um jovem que a gente conheceu, né, desde criança e está passando por um momento que precisa uma intervenção divina realmente na vida dele. E nós cremos. Isso vai ser um testemunho grande, vai ser milagre para a vida, né, dele e para a nossa vida também. Amém? Então coloque aí alguém. Vilma e Inês. A Vilma, a Inês, a Kátia, né? Vamos estar orando pela Kátia. Amém? Então, vamos unidos, irmãos, orar ao Senhor. Amém? Deus amado e eterno, em nome de Jesus, o teu filho querido, neste momento, Pai, ó Deus, nós queremos te louvar, nós queremos bendizer o teu nome. Ó Deus, porque tu és santo e digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Pai amado, neste momento, ó Deus, a tua igreja, Senhor, mesmo que cada um nas suas casas, mas através do teu Espírito Santo, Senhor, nós estamos unidos. Através, Pai, da fé que uma vez nos foi dada, nós estamos unidos. E nós cremos num Deus que é todo-poderoso, num Deus que é criador dos céus, da terra, e todo o poder está em suas mãos. E a graça, a misericórdia do seu Filho amado, ao qual ele entregou, Senhor, por amor de nós. Ó, Senhor, e na eficiência do Espírito Santo, aquele que move, Senhor, as nossas vidas, que impulsiona, Senhor, as nossas vidas, ó, Senhor, para te adorar e para bendizer o teu nome. Senhor, nessa trindade santa, Pai, que nós cremos. Ah, Senhor, aonde emana todo o poder, toda a graça, toda a sabedoria. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor entre, Senhor, agora com providência, Senhor, em cada vida, Senhor, que foi mencionada. Aonde tem um, Senhor, agora intercedendo por um parente, por um amigo, pelo conhecido. Deus, que o Senhor possa entrar, Senhor, com providência. Continuamos, Pai, orando, pedindo ao Senhor que nos livre, Senhor, deste mal que abateu sobre a terra. Senhor, guarde também aqueles que estão na frente, Senhor, na batalha, Senhor, livrando almas, livrando vidas, ó Pai. Dá-nos graça para que nós possamos unidos vencermos, Pai, e o Teu nome ser glorificado. Assim, Deus, nós oramos, crendo na vitória, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tem alguns nomes aqui. Fabrício Souza, Bruna Marques. Deus abençoe vocês, né? Aqueles que já saíram aqui, né? E assista esse vídeo e aprenda da palavra de Deus, aprenda a confiar e defender a fé que nós cremos. Amém? Deus abençoe, no nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Deus abençoe, no nome de Jesus. Malurde, Deus abençoe. Quantos irmãos vai saindo aí? Carla, Deus abençoe. Zamara. Cíntia, Deus abençoe, Cíntia. Melhora daí, tá? Deus abençoe. Estamos orando por você. A irmã Milane. Dinei. Maico, Deus abençoe. Marisa. Glória a Deus. Daniel, Deus abençoe. Mãe Isabel,
Tá bom? Vou desligar aqui, irmão. Senão a gente fica mais aqui até a noite, né? Pastora Elsa, Deus abençoe. Bom, vamos lá.